Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A gente está aqui no Solar da Marquesa. Esses dias eu passei aqui na frente e queria ter entrado, vocês devem ter visto no nosso último vídeo e eu não entrei. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o solar. Eu fiz algumas imagens aqui, vou botar daqui a pouco para vocês verem. O Solar da Marquesa é a casa da Marquesa de Santos, aqui em Santos. Quem foi a Marquesa de Santos? A Marquesa de Santos é Domitila de Castro. Ela é uma senhora que acabou conhecendo Dom Pedro II e acabou sendo amante dele. Vamos lá. Dom Pedro I, perdão. Vamos lá. O Dom Pedro I era o imperador do Brasil, beleza? E ele era casado com a dona Leopoldina, que era da família real austríaca, super importante. Passou na novela das 6 esses tempos. E sendo casado com a dona Leopoldina, Dom Pedro era imperador e tal. Só que Dom Pedro, no primeiro reinado, não é conhecido por ser um bom administrador do Brasil. Não é. Aliás, ele é conhecido por ser um péssimo administrador do país. Ao contrário, por exemplo, do seu filho, né, o Dom Pedro II. E durante um tempo, 6 anos, para falar a verdade, ele acabou se casando com a... Se casou não. Ele acabou se relacionando com a Domitila de Castro, que foi amante dele, depois ajudante de ordens da Imperatriz Leopoldina, depois ela foi viscondessa, depois condessa, não sei se foi condessa, foi viscondessa e depois foi marquesa. E aí ela acabou ficando conhecida pelo título de Marquesa de Santos. O que é bem curioso é que o relacionamento dela com Dom Pedro I durou somente 6 anos. Foi a fase final da vida da Imperatriz Leopoldina, um pedaço da solteirice de Dom Pedro II, só que quando Dona Amélia, a segunda imperatriz, né, a segunda mulher de Dom Pedro I, chegou no Brasil, né, o Dom Pedro acabou sendo expulso. Desculpa, o Dom Pedro acabou expulsando a Marquesa de Santos da corte. O Dom Pedro acabou expulsando a Marquesa de Santos da corte. Por quê? Porque já foi muito difícil achar uma segunda mulher para Dom Pedro. Bem difícil. Porque nenhum rei da Europa, evidentemente, queria ceder uma filha para Dom Pedro II, para Dom Pedro I. Eu tô com Dom Pedro II na cabeça. Para Dom Pedro I, por causa de tudo que ele tinha feito para Dona Leopoldina, ficou muito famoso no Brasil e depois acabou chegando também na Europa as coisas que aconteceram com a Dona Leopoldina aqui no Brasil. O que é bem curioso perceber é que a vida da Domitila de Castro, a vida da Marquesa de Santos, ela é uma vida completamente conhecida como amante de Dom Pedro I. Sendo que esse relacionamento só durou, na verdade, 6 anos. Não é só, mas é uma vida inteira. E ela foi super importante para a sociedade paulistana. E aqui onde a gente está foi a casa dela. E é por isso que tem toda uma parte de curadoria, toda uma parte feita em homenagem a ela. Porque ela é esse personagem curioso. Por exemplo, vamos pegar um outro personagem bem importante também. A Condessa de Barral. A Condessa de Barral, talvez, né, possivelmente tenha sido amante de Dom Pedro II. Não, de acordo com a novela, ela com certeza foi amante por muitos anos. De acordo com a novela, a Mariana tá me falando, ela foi amante com certeza durante muitos anos. A gente tem essa dúvida, se ela foi ou não foi amante. Eles se gostavam muito, isso é um fato, mas se eles ficaram, se eles transaram, por exemplo, essas coisas a gente não consegue ter certeza. Dele, na novela ela engravidou dele, isso talvez seja meio absurdo, né? Até hoje os historiadores discutem, tem uma galera que defende que sim, tem uma galera que defende que não, eu, pra falar a verdade, nem sei. Mas a Condessa de Barral, ela não é conhecida por ter sido amante de Dom Pedro II, essa é só uma parte da história da vida dela. E todo mundo que fala da Condessa de Barral fala que, tipo, ela foi amante de Dom Pedro II, mas ela é um personagem super místico. E todo mundo estuda ela porque ela teve muitas facetas, ela foi importante, ela foi educada, ela educou as crianças, né? Ela foi preceptora das crianças, da Princesa Isabel, por exemplo. Agora, a Condessa de Santos não. A Marquesa de Santos, perdão, confundi os títulos. A Marquesa de Santos não, a Marquesa de Santos, ela é conhecida especificamente por ter sido amante de Dom Pedro I, ainda que esse caso dos dois tenha durado apenas 6 anos. E todo o restante da vida dela, ele acaba sendo apagado da história. Isso é um problema, né? Isso é um problema. Então aqui, nessa amostra, a gente está vendo coisas além da história dos dois, da vida dela. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma coisa que tipo, passa completamente despercebida da maior parte das narrativas históricas. O lugar em que ela foi enterrada. A Marquesa de Santos foi enterrada em cima, é o atual, embaixo da época, no atual cemitério da Consolação.
né? Naquela época, eles tinham acabado de proibir as pessoas de serem enterradas dentro das igrejas por uma questão de higiene mesmo. E aí ela foi enterrada num cemitério, que aliás ela ajudou a doar bastante dinheiro pro cemitério. Olha isso é uma parada bem rara de a gente achar. Uma imagem, um texto dela já idosa. Isso é difícil de a gente encontrar historicamente. Por que é difícil encontrar? Não é difícil, na verdade, né? Não tem interesse. Justamente porque todo mundo só quer saber desses anos em que eles foram amantes. Até porque ela deixou registrada uma série de cartas que Dom Pedro I mandou. Então é muito curioso ver o que? Dom Pedro I sendo humano, Dom Pedro I dizendo que fez sexo com ela, Dom Pedro I dizendo que quer uma foto nua dela, Dom Pedro I dizendo que está com saudade delas, Dom Pedro I sendo uma pessoa comum, porque normalmente as pessoas só têm imagem de Dom Pedro I sendo imperador. Isso aqui é importante a gente falar, isso aqui é um dos maiores mitos que existe em relação à independência do Brasil, de que teria sido a Dona Leopoldina que teria proclamado a independência do Brasil, quando na verdade não é o que aconteceu. Olha só, o Conselho recomendou a separação política entre os dois países, não foi Dona Leopoldina que... Isso é uma fanfic que surgiu há uns 10 anos aqui no Brasil. Esse aqui... onde a gente estava esses tempos, vocês devem ter acompanhado a gente pelo YouTube, e aqui é o quadro do Grito da Independência, onde ele de fato gritou, já que aquele quadro famoso ele não gritou. Falando do museu então, o museu é entrada gratuita, é só chegar. A única coisa que você precisa é mostrar o passaporte vacinal enquanto a vacina estiver durando, né? Enquanto o Covid estiver rolando. Na parte de baixo é dedicada à Marquesa e na parte de cima não. Na parte de cima são mostras aleatórias. Então aqui na parte de cima, por exemplo, da casa dela, a gente tem uma amostra sobre as questões indígenas, sobre a violência da polícia com os indígenas, sobre o significado de vários nomes indígenas, sobre a Constituição e os indígenas, sobre a vida dos indígenas. Enfim, isso já não nos interessa tanto neste primeiro momento. Vou aproveitar também para mostrar para vocês aqui a vista. Vamos dar uma olhadinha na vista do Solar da Marquesa. À esquerda é a Catedral da Sé, esquerda direita, ou então reto esquerda é a Catedral da Sé. E aí aqui à nossa direita a gente tem o Museu da Cidade de São Paulo, e logo ali à frente a gente tem o pátio do colégio. Que é o nome, essa rua que eu acho que chama Pátio do Colégio. Essa parte de cima, mais uma vez, também é dedicada não agora à Marquesa, e sim à casa da Marquesa. As casas precisam de seres humanos, diz aquela plaquinha ali. Essa aqui, então, é uma reconstituição, uma escavação arqueológica de como era a parede, vocês conseguem ver. Aqui dá para ver bem a parede no lado esquerdo, e essa parte aqui tá toda trabalhadinha. Veja bem, vou mostrar para vocês. Aqui é uma madeirinha, ó, e aqui atrás é um tijolo, né? Que não é um tijolo, é o material que eles usavam na época. Isso aqui é o que? Isso aqui é a parede e o fundo de um armário embutido que existia na época. Olha só, um armário embutido. Então a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como era a casa. E como é um trabalho arqueológico, mostrar para vocês a reconstituição das cerâmicas. Isso para quem não se importa com arqueologia, né? Tipo, que besteira e tal, nada demais. Então, ó, lá em cima são fragmentos da base de um prato, aqui também, fragmentos da base de um prato. Aqui mais ao lado direito, se vocês forem dar uma olhadinha, não sei se dá para ver bem, são fragmentos de uma garrafa ou de várias garrafas. Então, aqui é o mais completinho, que é o fragmento de um prato. Veja só como as coisas vão mudando. Essa casa aqui, ela também foi da Companhia de Gás da cidade de São Paulo. E aí, eles precisaram fazer um muro antigo. Peraí,
Olha lá, muro antigo. Cadê, meu Deus do céu? Aqui, ó. O muro antigo e aqui o muro novo. Porque eles fizeram uma estação de gás, foi da companhia de gás da cidade. E aí eles precisaram tampar essa saída de gás. Veja só a diferença. Aqui alvenaria, né, de tijolo para a vedação do antigo armário pela companhia de gás na primeira metade do século XX. Diferença dos dois. Aqui é a fachada que a gente tem mais próximo do original. A igreja do Largo da Sé, lá atrás, ó, o Solar da Marquesa. Aqui uma foto geral da rua, panorama geral, e lá atrás o solar, lá atrás à direita. Continuando a nossa visita, se lá do outro lado, no Solar da Marquesa, perdão, era sobre negros e índios, aqui é sobre mulheres. Essa frase da Berta Luz é bem famosa. Olha o sol me cegando de novo. Então é aqui nesse terraço maravilhoso, no Museu da Cidade, com o Solar da Marquesa ao fundo, que eu encerro esse nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Um abraço para vocês e tchau, tchau.